Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Boa tarde a todos. Gostaria de estar dando início, então, a esse nosso encontro acadêmico da Unifesp, que tem por título Estudos da Contemporaneidade, Relações Internacionais e Direitos Humanos. Eu gostaria de iniciar pela honra de apresentar os participantes desse encontro que tão prontamente acolheram o nosso convite. Então, eu inicio apresentando o professor doutor Rubens Recupero, que é embaixador do Brasil junto à ONU em Genebra, nos Estados Unidos e na Itália, foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento em Genebra, de 1995 a 2004. Foi ministro também do Meio Ambiente e da Amazônia Legal entre 1993 e 1994, ministro da Fazenda em 1994. O seu mais recente livro publicado é A Diplomacia na Construção do Brasil, entre 1750 e 2016, editado em 2017. Apresento em seguida o professor doutor Renato Giannini Ribeiro, que é professor titular do Departamento de Filosofia da USP e ex-ministro da Educação, professor titular visitante e fundador do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. O professor doutor Renato Giannini Ribeiro é autor com obra extensa, de que destaco o clássico Ao Leitor Sem Medo, Hobbes escrevendo contra seu tempo, e mais recentemente A Pátria Educadora em Colapso, e também A Boa Política, ensaio sobre democracia na era da internet, entre outros. Também conosco, o querido professor doutor embaixador José Augusto Lindgren Alves, embaixador hoje aposentado, que foi embaixador na Bulgária, na Hungria e na Bósnia e Herzegovina, e tem trabalhado como diplomata ou como perito da ONU há quase 40 anos, com direitos humanos e com as Nações Unidas. Criador do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais de Itamaraty também. Nosso embaixador José Augusto Lindgren Alves possui vários livros publicados sobre esses dois temas, o último dos quais tem por título É Preciso Salvar os Direitos Humanos. Gostaria agora de dizer apenas algumas palavras com respeito ao nosso encontro. É no âmbito dos direitos humanos e da crise da ideia de universal que os caracterizam, e da diplomacia, essa ciência hoje em declínio, que procuraremos refletir sobre as configurações do presente. Sabe-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 seguiu-se ao fim da Segunda Guerra Mundial, aos milhares de apátridas que vagaram pela Europa depois dos reordenamentos nacionais. Por isso, em suas análises sobre o totalitarismo, Hannah Arendt reconhece na Europa, no fim da Segunda Guerra Mundial, o advento dessas populações em estado de acosmismo. E diz ela, fora da pátria e da cidadania, o homem é reduzido, apesar da Declaração dos Direitos do Homem, a um indivíduo indigno, de que se trata em seguida de examinar as características. Essa indignidade reside hoje no fato de ele não poder aceder aos direitos do homem, escritos na realidade unicamente para o cidadão. Ele está despossuído no nível societal de sua humanidade. Ele só pode viver sob o peso da lei de exceção dos tratados das minorias ou em condições de ilegalidade e absoluto abandono. Ora, porque se trata justamente de um acontecimento sem antecedentes e sem precedentes no passado, os campos de concentração e os de extermínio racistas em particular, por conta disso, criou-se a noção de crime imprescritível. Nesse sentido, Pierre Nora observa: o que haveria de mais justo do que assegurar às vítimas a proteção da lei, combinada de eventuais reparações e sanções contra os contraventores? Por que não oferecer aos negros, como aos armênios que vivem na França, as garantias oferecidas aos judeus em 1990 com a Lei Guessot? Eu lembro aqui que a Lei Guessot, de 13 de julho de 1990, reprime todo ato racista, antissemita ou xenófobo, como também a contestação da existência de crimes contra a humanidade definidos no processo de Nuremberg. Por ocasião de sua promulgação e posteriormente aos debates que a lei suscitou,
não deixaram de enfatizar sua complexidade, incluindo o possível comprometimento da liberdade de expressão e liberdade de pesquisa histórica em geral. No entanto, continua Pernod, é preciso considerar a lógica que inspira essas medidas pontuais, o movimento ao qual respondem e o ponto a que culminam. Pois a filosofia geral, perfeitamente de acordo com o espírito da época, tende a uma criminalização generalizada do passado, de que é necessário verificar o que ela implica e aonde ela conduz. A retroatividade sem limites e a vitimização generalizada do passado, a imprescriptibilidade que os julgamentos de Nuremberg previam, limitava-se ao período dos crimes nazistas. Atualmente, passou-se de uma retroatividade de 5 ou 6 anos a uma retroatividade de 6 séculos. Ora, e também Marc Ferrot, numa obra denominada O Ressentimento na História, Compreender o Nosso Tempo, se dedica a refletir sobre o ressentimento como dificuldade de esquecer profundas feridas da memória, lembrando de início os atentados de Madrid, reivindicados pela Al-Qaeda, e ainda o ataque contra o World Trade Center em 2001, justificados pelos agentes por um suposto vínculo com a expulsão dos mouros da Espanha em 1492. O autor enfatiza ainda a presença do teatro popular, do do enfrentamento entre mouros e cristãos, em que se evocam a conquista árabe da Espanha, a ocupação, a resistência, os levantes e a expulsão do invasor. Assim, um dos aspectos da crise em que se encontra o respeito aos direitos humanos e também a diplomacia como a arte da paz, poderiam talvez ser elaborados no quadro da crise das instituições ou da tendência à desinstitucionalização das relações internacionais e, portanto, ao enfraquecimento da noção de paz, o advento em força da guerra e o fim da soberania dos Estados nacionais. Bem, uma breve apresentação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente aos nossos queridos convidados, a todos os organizadores e também a todos os presentes. Agora, então, eu passo a palavra, então, em primeiro lugar, ao Dr. Rubens Recupero. Muito obrigado, agradeço muito o convite, é um grande prazer participar desse congresso da Unifesp. Aliás, eu gostaria de lembrar, Gália, que nós nos conhecemos justamente num seminário que era do aniversário da Revolução de Outubro de 1917, só que acho que foi em 2007, se não me engano, né? Aí mesmo no campus da Unifesp. Eu me lembro que estivemos juntos nesse seminário. Né? Verdade. Eu agradeço muito e, inclusive, é um prazer especial estar na companhia de uma mesa tão ilustre, né? Do Renato Janine Ribeiro, do meu colega e amigo José Augusto, de muitos anos, né? E você mesmo, que eu não vejo, mas acompanho pelos escritos. Né? Queria também lhe dar meu agradecimento. O título que você me deu é um pouco generoso, sabe? Eu não sou doutor, não quero ser culpado de um CV falso, como o ex-ministro da Educação, o De Cortelli. Eu sou um mísero bacharel, não cheguei nunca nem a mestre, nem a doutor. Na época em que eu estudava, começo dos anos 50, ninguém fazia doutorado no Brasil, né? A não ser quem se encaminhava desde o início para a carreira universitária, que eram muito poucos. Né? Então, eu sou um mísero bacharel em Direito, que, aliás, nunca exerci, e profissão sobre a qual eu não tenho a menor competência. Então, feita essa ressalva, eu queria dizer o seguinte: o título que vocês escolheram não podia ser mais oportuno, né? Relações internacionais e direitos humanos. Eu creio que a intenção foi justamente ligar essas duas expressões e não convidar a um tratamento separado delas. Né? E, nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas considerações mais de tipo introdutório, depois, talvez, no curso do debate,
a gente possa aprofundar uma coisa ou outra, né? A primeira coisa que me ocorre quando se associa relações internacionais a direitos humanos é que, de fato, na consciência contemporânea, esses dois conceitos estão vinculados, mas não foi assim na origem, né? Na origem, realmente, da explicitação dos direitos humanos, eles foram mais o resultado de movimentos revolucionários nacionais, né? O primeiro, a famosa Declaração dos Direitos dos Cidadãos, redigida, sobretudo, por Thomas Jefferson, né? No início da Revolução Americana da Independência, né? E, em seguida, a Declaração dos Direitos dos Homens da Revolução Francesa, né? Portanto, eram dois movimentos revolucionários que tinham como principal característica a ruptura em relação à história e ao contexto que vinha antes. E um dos elementos mais importantes da ruptura era justamente a explicitação do reconhecimento dos direitos do ser humano, né? A universalização do conceito, acho que se dá, sobretudo, a partir, como você muito bem lembrou, da declaração, que não por outra razão, chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 1948, logo no início da implantação das Nações Unidas, né? Portanto, isso já tem, logo nós vamos comemorar 70 e tantos anos, quase 75 anos dessa data, né? E não se trata simplesmente desse fato histórico, né, da declaração logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas trata-se também do fenômeno que ocorreu depois, porque talvez uma das maiores contribuições que a Organização das Nações Unidas trouxe ao avanço da humanidade foi o fato de que ela introduziu na agenda e praticamente ajudou a criar os regimes atuais em torno de certas linhas de força que, de certa maneira, resumem uma espécie de estado atual de avanço da consciência moral da humanidade. Essas ideias forças são os direitos humanos, o meio ambiente, que era um tema, inclusive, inexistente, né, praticamente, antes da guerra, né, a igualdade entre mulheres e homens, a igualdade de gênero e a igualdade, inclusive, de preferências e opções e sexuais, né, a questão do atingimento de um nível de bem-estar e de prosperidade com mínimo de desigualdade. Enfim, são algumas ideias-chaves. Dessas ideias-chaves, talvez as duas primeiras, as três primeiras, os direitos humanos, o meio ambiente e a igualdade entre mulheres e homens, foram as que apresentaram um maior enriquecimento através da negociação e da entrada em vigor progressiva, ao longo de mais de 70 anos, de grandes convenções que cada vez mais especificaram, detalharam essas ideias e, na medida do possível, a elas uma certa capacidade de aplicação efetiva na realidade, né? O caso dos direitos humanos é emblemático, né? Porque o chamado regime internacional dos direitos humanos inclui não só a declaração, mas as grandes convenções, a começar pelas primeiras, né? A Convenção de Direitos Políticos e Econômicos, Direitos Civis e Econômicos, de Direitos Culturais, as convenções que depois começaram a se tornar cada vez mais setoriais, Convenção contra a Tortura, a Convenção dos Direitos da Criança, a Grande Conferência sobre os Direitos da Mulher, e uma série de convenções
que, por sua vez, foram enriquecidas, né, por protocolos, por inúmeros temas, tanto assim que cada um desses regimes hoje constitui realmente um corpo de normas e de direitos internacionais extremamente desenvolvido, inclusive algumas com mecanismos de monitoramento, de acompanhamento. Como se sabe, muitas dessas convenções têm, em Genebra, relatores especializados que apresentam relatórios sobre o estado em que se está implementando tal ou qual convenção, e hoje em dia mesmo o próprio Conselho dos Direitos Humanos. Eu tenho uma filha que trabalha nesse conselho há muito tempo, ela é jurista especializada em direitos humanos, e minha filha, por exemplo, faz parte da equipe que prepara o exame anual que se faz da situação dos direitos humanos em todos os países do mundo. Quer dizer, os países passam por um ciclo periódico de exame sobre a sua situação de direitos humanos. E aí se discute com a opinião dos pares. Os outros países apresentam questões, indagações, pedem que haja resposta a determinados questionamentos. Portanto, há todo um mecanismo hoje muito bem desenvolvido de tentar implementar efetivamente esses direitos humanos e dar a eles realidade concreta, né? Como se vê, portanto, o avanço desses direitos tem sido indissociável das Nações Unidas. E isso por uma razão que é fácil de compreender a todos, né? Para poder, de fato, negociar, definir certas normas que passam a ser obrigatórias, aceitas pelos países, aprovadas e ratificadas, e passam a fazer parte do direito interno desses países, é necessário um processo democrático de elaboração das normas. E esse processo só pode ser atingido num foro que é uma espécie de parlamento mundial, que é o Foro das Nações Unidas. Tanto assim que, em certos casos, não é possível ter essa universalidade e o produto do processo acaba sendo mais plurinacional ou multinacional do que universal, né? Nós temos o caso, por exemplo, muito conhecido, do Tribunal Internacional, Tribunal Penal, que é o Tratado de Roma, que no começo contou com o assentimento americano, mas os americanos em seguida desassinaram, unsigned, que é um neologismo, né, que eles criaram, eles assinaram e depois se retiraram do tratado, né? Por exemplo, o tratado contra o uso de minas de efeitos pessoais nunca pôde ser negociado nas Nações Unidas. Teve que ser negociado fora, porque não houve consenso nem para a negociação. Mas, na maioria dos outros casos, tem havido esse avanço que, a meu ver, oferece uma das maiores esperanças, das maiores promessas que nós possamos ter de progresso e de avanço dessa consciência ética da humanidade como um todo, né? Agora, nós estamos começando a ver, e isso ficou já bem claro na sua introdução, que esse processo vem sofrendo contestações crescentes, sobretudo nos anos mais recentes. Isso se agravou muito com a chegada ao poder nos Estados Unidos do presidente Trump, mas não começa com ele, já vem de antes, né? Vocês sabem que os Estados Unidos têm uma legislação muito especial. Um tratado nos Estados Unidos só pode entrar em vigor se ele for aprovado por 2/3 do Senado. E por isso é que tem se tornado cada vez mais difícil ter esse mínimo de consenso para que os Estados Unidos faça parte de tratados internacionais. O último tratado que o Senado americano aprovou foi há 15 anos atrás, foi um tratado sobre crimes cibernéticos, aliás, um assunto que está muito em voga por causa de uma convenção que se assinou em Budapeste. Depois disso, os americanos não aprovaram nenhum tratado mais.
Aliás, um dos casos mais clamorosos de recusa do Senado de aprovar um tratado foi justamente uma convenção sobre os direitos das pessoas que sofrem de problemas de, como se diz, de deficiências físicas ou mentais. Eu não me lembro o nome exato que tem o tratado. Curiosamente, isso tinha sido iniciativa a partir de uma lei americana, de uma lei interna americana, essa convenção das pessoas com disabilities, como se diz em inglês, foi aprovado, mas no Senado americano ele não conseguiu os 2/3 necessários, porque houve um número muito grande de senadores, todos republicanos, que votaram contra, porque consideravam que isso limitava a soberania americana. Aliás, isso faz também com que os Estados Unidos sejam o único país da comunidade internacional que não faça parte da Convenção dos Direitos da Criança. Vocês sabem que hoje em dia, até recentemente, havia só 2 países da comunidade internacional que não haviam aderido e não haviam feito entrar em vigor a Convenção dos Direitos da Criança. Era a Somália, estava sem governo, e os Estados Unidos. A Somália agora aprovou e ratificou. É só os Estados Unidos que não faz parte. Então, nós estamos vendo que essa tendência já vem antes de Trump, né? Se agravou muito com a exacerbação dessa ideia do soberanismo, da independência absoluta, da não aceitação. Vocês veem, por exemplo, uma das objeções que se faz nos Estados Unidos a adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança é que ela proíbe a aplicação de penas de morte a menores de idade. E há numerosos estados americanos em que se prevê a pena de morte até para pessoas com menos de 18 anos de idade. Né? Então, como se vê, são questões complicadas. Haveria muita coisa a dizer sobre esse tema, mas eu quero me encaminhar aqui para o encerramento, para não abusar do meu tempo, e desejaria apenas dizer o seguinte: são muitas as causas dessa tendência mais recente, deplorável, de contestação dos direitos humanos. Algumas são até antigas. Né? No passado, muitos regimes totalitários, ou autoritários, ou ditatoriais, costumavam dizer, sobretudo quando não eram ocidentais, que os direitos humanos eram, no fundo, eurocêntricos, ou então tinham como centro a cultura europeia, americana, ou como se diz aqui no Brasil, o grupo que está no governo, a judaico-cristã, e que não tinha muito a ver com outras culturas, a islâmica ou a chinesa. Isso até hoje, países que têm dificuldade em conviver, por exemplo, com problemas como o do homossexualismo, países como o Paquistão, né, que tem uma linha muito fundamentalista dentro do islamismo, continuam a brandir esse tipo de argumento. Eu gostaria de lembrar a esse propósito que a melhor resposta que eu já ouvi a isso foi uma frase do último governador britânico de Hong Kong, Chris Patten. Chris Patten, quando ele ouviu que alguns diziam que os direitos humanos não tinham base na cultura chinesa, ele disse: olha, isso pode ser verdade, mas um golpe de cacetete na cabeça dói tanto na cabeça de um chinês como de um alemão, de um inglês ou de um francês. E, de fato, as violações ao que é essencial no ser humano, que é a sua vida, a sua dignidade, a sua incolumibilidade, a sua liberdade, esses são valores universais e nós não devemos cair numa espécie de relativismo antropológico para justificar esse tipo de violação, né? Como alguns países fazem, por exemplo, para defender a prática bárbara, né, da ablação genital das meninas, né, e coisas dessa ordem. Então, não há dúvida que existem argumentos que já vinham do passado e argumentos atuais. E eu só gostaria de concluir lembrando que os direitos humanos
assim como o meio ambiente e as outras ideias forças, dependem para continuarem a avançar, não só da continuação da adesão do mundo a esse ideal multilateral, de que o mundo cada vez mais tem que se governar por normas negociadas e aceitas democraticamente, portanto, através das Nações Unidas, e também depende da democracia, porque é óbvio que quando a democracia está em perigo, quando ela é contestada, quando nós assistimos à ascensão de regimes de extrema-direita, populistas, o que eles têm em comum é que todos eles são ultranacionalistas, são hostis ao multilateralismo, são hostis às Nações Unidas, são hostis aos direitos humanos, ao meio ambiente, à igualdade entre mulheres e homens, etc, etc, etc. É o que nós estamos vendo hoje no Brasil. E não é por outra razão que a atual clique de lunáticos que tomou conta do ministério em que eu e o Zé Augusto passamos boa parte da nossa vida adulta, né? Que essa clique de lunáticos, hoje em dia, denuncie o que eles chamam do globalismo das Nações Unidas, que para eles incomoda muito, justamente porque promove essas ideias, né? De respeito aos povos indígenas, respeito à diversidade, respeito às opções diferenciadas em matéria de sexo. Então, isso tudo é anátema, né? Daí, ideia fabulosa e conspiratorial de que isso tudo faz parte de uma gigantesca conspiração para abalar os fundamentos da chamada cultura judaico-cristã, né? Obviamente, nós temos que deixar alerta as pessoas de que nós vamos realmente ter muitos problemas para defender os direitos humanos e as outras conquistas se nós admitirmos o enfraquecimento do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. E eu termino só com um exemplo claro para vocês todos. Recentemente, talvez a manifestação mais contundente da ligação desses dois temas foi a grande onda de oposição ao racismo, de denúncia ao racismo, que se seguiu depois do assassinato bárbaro pela polícia do George Floyd, né? Um negro norte-americano. Nós vimos que isso se alastrou pelo mundo todo, da mesma forma que a pandemia. Tanto assim que mesmo a pandemia não conseguiu deter as manifestações. A pandemia já estava em pleno vigor e as manifestações conseguiram atingir um ponto tal da indignação da consciência mundial que as pessoas saíram às ruas aos milhares, né? Aos milhares. Agora, é curioso notar que as manifestações foram mais intensas nos países em que, felizmente, a consciência democrática, apesar de contestada, ainda apresenta muito vigor, né? Na sociedade americana, na sociedade britânica, na sociedade francesa. Em todas essas sociedades, houve manifestações gigantescas. Em contraste, no nosso pobre país, que esse sim deveria estar na liderança das manifestações, né? Porque em nenhum outro país a polícia mata tantos negros, né? Em números que são multiplicados por vários algarismos, comparado à polícia americana, né? E, no entanto, aqui as manifestações, nós vimos, foram tímidas, né? Foram tímidas, houve uma coisa aqui, acolá, e não foi por falta de informação, porque a televisão cobriu abundantemente não só o que acontecia nos Estados Unidos, mas os assassinatos aqui de crianças, né, nos morros e tudo. No entanto, nós vemos que, infelizmente, o nosso grau de evolução da nossa consciência moral coletiva ainda está defasado em relação ao dos países de democracia mais amadurecida. E eu vejo um grande benefício desse congresso a gente poder justamente refletir sobre isso e, através do
o apoio dos estudantes, procurar lutar para que no futuro seja diferente. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu insisto no doutor Rubens Recupero, não no sentido da pertinência administrativa do título, mas pelo notório saber e pela legitimidade da. Muito Agora, obrigado. então, agradeço muito as suas reflexões, que muito vão nos ajudar também na continuidade do debate. Passo, então, agora a palavra para o doutor legal e legítimo, Renato Janine Ribeiro. Bom, boa tarde. Prazer em estar com minha comadre, Olgária Matos. Eu sou padrinho da filha dela, uma das minhas honras. Embaixador Recupero, embaixador Lindgren, as nossas duas intérpretes de Libras. Saúdo todos vocês e quem está nos vendo. Bom, são alguns pontos que eu queria frisar. O primeiro ponto é ainda que ficou indissolúvel a relação entre democracia e direitos humanos. É um ponto hoje absolutamente crucial. Nós não temos como separar democracia e direitos humanos. Os dois estão estreitamente ligados. Então, o ataque aos direitos humanos é um ataque à democracia. O segundo ponto que eu queria frisar, e que esse é o grande ponto de preocupação, é que depois de um avanço significativo, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, nós conhecemos nos últimos anos um retrocesso espantoso. Esse avanço significativo eu divido em duas etapas. A primeira etapa foi chamada de 30 anos gloriosos, e foram os 30 anos entre o fim da guerra, 1945, um pouco depois talvez, e a crise do petróleo, em 1973, em que os países, sobretudo desenvolvidos, consolidaram formas democráticas, uma façanha sobretudo da Europa Ocidental, da América do Norte, de alguns países de outros continentes, como o Japão, e é um período de avanço, sobretudo dos países envolvidos. E um segundo período, também muito positivo, começa nos anos 80, quando caem as ditaduras comunistas, praticamente todas, embora algumas tenham sido substituídas por outros tipos de ditaduras, e caem as ditaduras de direita da América Latina, que é um continente, um subcontinente que estava praticamente sob o tacão militar e sem liberdade, e praticamente todos os países da América Latina hoje vivem em algum tipo de democracia. Então, esses dois períodos são períodos importantes, até porque o segundo período, os 30 anos, que vão de 1980 até a década de 2010, esse segundo período, é um período também de redução da miséria no mundo. É um período de redução da fome no mundo. Hoje nós temos uma grande conquista, que é que fome, quando existe, e ainda existe, não é por falta de produção, é por falta de acesso à distribuição. Quer dizer, algo mais sanável do que quando a produção de alimento era insuficiente para atender à fome no mundo todo. Hoje é mais uma questão de garantir esse acesso. Pois bem, esses dois períodos são períodos de avanço democrático, e democracia não só no sentido político, mas também no sentido social, portanto, também de direitos humanos. Esses dois períodos entram em crise na década de 2010, o primeiro sinal disso sendo a vitória do Brexit na Inglaterra, a que se segue logo depois a vitória de Trump nos Estados Unidos. Então passamos a ter alguns países, alguns deles bastante fortes, outros nem tanto, mas que adotam formas de governo que são autoritárias ou que têm governos que, mesmo havendo a democracia ainda no regime, esses governos procedem de forma pouco ou não democrática. Com isso eu me refiro não apenas ao governo Trump, aos governos da Polônia, da Hungria, das Filipinas, do Brasil, por um certo tempo ao governo da Itália, que depois felizmente foi substituído, mas também chamo a atenção para o fato de que os dois países com os Estados Unidos dividem a condição talvez de serem os países mais poderosos do mundo, por razões as mais diferentes cada uma, a China e a Rússia, não são exemplos de democracia, estão longe disso.
Então, isso passa a trazer uma ameaça à democracia que parecia algo que só ia prosseguir. Uma continha meio besta que eu faço, mas se a gente pensa o período de Atenas, Atenas teria talvez, na sua fase de Péricles, 100 mil habitantes, e o mundo, pelas especulações que há sobre aquela época, 100 a 500 milhões de habitantes, quer dizer, é muito difícil dizer quantas pessoas havia no mundo, mas podemos dizer naquela época era 1/1000 da população mundial, talvez bem menos, que vivia em regime democrático. E por volta de 2000, 2010, nós podemos dizer que metade da população mundial estava vivendo em países em que a liberdade de escolha política, a liberdade de escolha pessoal, de religião, de valores, de parceiro de casamento, que essas liberdades estavam sendo conquistadas, estavam existindo. E agora nós estamos numa fase de crise disso. Então, há um elemento então que mistura tanto relações internacionais quanto direitos humanos e que é bastante preocupante, porque países que tinham ou teriam uma tradição forte dos direitos humanos, pensando nos Estados Unidos, eles passam a ter uma sucessão de atos para coibi-los. Não podemos esquecer que uma das primeiras medidas de Trump foi barrar o acesso aos Estados Unidos, até mesmo de pessoas que tinham green card, porém provinham de países que ele queria bloquear, com os quais ele não queria ter contato. Não podemos esquecer que vemos no Brasil praticamente todo dia uma série de medidas do governo que foram muito bem resumidas pelo ministro do Meio Ambiente quando disse de fazer passar a boiada, isto é, de aproveitar as circunstâncias para eliminar uma série de direitos, no caso ambientais, mas que se aplicam também a outros direitos. Aliás, é interessante que o direito ambiental é um direito humano, por assim dizer, bizarro, porque uma das ideias sobre isso, na discussão teórica, seria um direito do ser humano a ter um meio ambiente bom. E cada vez mais se começa a afirmar que é um direito do ambiente, quer dizer, que seria um direito que teria por titular não uma pessoa humana, mas, enfim, o próprio ambiente teria esse direito, o que também poderia se aplicar aos direitos dos animais, quer dizer, o direito do animal a ser bem tratado seria um direito humano, seria um direito animal. Então, tudo isso é uma expansão enorme que fomos vendo dos direitos humanos, até chegando à natureza, até chegando a outros espaços, e nos últimos anos isso está sendo enfrentado. É uma ação que está num grande impasse, porque se por um lado o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, está nas mãos de um governante que é hostil aos direitos humanos, eu diria mesmo hostil à democracia, além de hostil à verdade, por outro lado, as condições, ele não tem, vamos dizer hoje, favoritismo na eleição de novembro, o que poderá mudar muito as circunstâncias mundiais se ele perder a eleição, e por outro lado, os demais países envolvidos têm adotado uma posição de defesa dos direitos humanos bastante clara, já vista o caso, sobretudo, da Alemanha. A Alemanha é um país governado por uma chanceler que pertence ao que no conjunto alemão e europeu chama-se direita, mas que tem uma convicção democrática muito maior do que pessoas que no Brasil se dizem de centro. Então, seja a Alemanha, seja a França, seja a Itália no atual governo, seja a Península Ibérica, nós temos uma solidez na maior parte dos países da União Europeia, que é positiva em termos democráticos. Embora, repito, Estados Unidos, Rússia e China não estejam no mesmo. Um outro ponto que eu queria salientar, que me preocupa muito, e eu aproveito o fato de estar junto com dois diplomatas, até para que eles talvez esclareçam isso melhor do que eu posso dizer, mas é que depois de um período significativo, sem guerras, quer dizer, a Europa, graças à União Europeia, começando pela comunidade do carvão e do aço, depois mercado comum, a Europa não conheceu nenhuma guerra desde 1945 entre os países dela, à exceção da antiga Iugoslávia, que na época não pertencia à União Europeia. Então, com essa única exceção, a Europa teve o período mais longo de paz na sua história. Nunca antes a Europa teve 70 anos sem guerra. E mesmo o mundo inteiro
não teve nenhuma guerra séria nesse período, tirando, evidentemente, as guerras da Coreia e do Vietnã, que foram extremamente dolorosas. Podemos falar de Bangladesh, da guerra que levou à independência de Bangladesh, mas, de modo geral, o mundo pós-1945 foi muito mais pacífico do que o mundo antes de 1945. E depois do fim da Guerra do Vietnã, nós tivemos então, uma solidez ainda maior nessa paz. E, no entanto, eu tenho lido nos jornais praticamente todo dia alguma ameaça de conflito. Ameaça de conflito entre China e Índia, ameaça de conflito entre China e seus vizinhos no Oceano Pacífico, ameaça de conflito entre China e Estados Unidos, ou entre Estados Unidos e China, se quiserem. Mesmo o Brasil está agora especulando sobre a possibilidade de um conflito com a Venezuela, ou até mesmo, segundo a Neilendo, com a França, como um país que poderia entrar em conflito com o Brasil a propósito da Amazônia, que me parece um desvario, algo lunático, para retomar o termo do embaixador e ministro Recupero, mas isso tudo me parece que converge um pouco com essa crise dos direitos humanos, com esse combate aos direitos humanos, com esse fato de que nós chegamos a um ponto em que uma parte da população brasileira acha divertido e engraçado fazer o sinal da morte, o sinal da arminha, quer dizer que o respeito à vida alheia deixa de ser um valor, e que passamos a pensar que matar o outro pode ser uma coisa assim que se faça sem muita consideração, sem muito respeito. Então, eu estou colocando essas questões muito mais como problemas. Nós temos, na verdade, esses dias, entre ontem e hoje, eu concluí a junção de artigos que eu publiquei entre 2011 e 2015 no jornal Valor Econômico, foram quase 200 artigos. Eu cessei a colaboração no Valor Econômico quando fui convidado para ser ministro da Educação da presidente Dilma Rousseff, mas são artigos que eu queria publicar. Eu hoje terminei de fazer a fusão e eu confesso que eu fiquei na dúvida sobre o título a dar ao livro. São artigos entre 2011 e 2015 que veem o mundo com um olhar otimista, que veem o mundo como um lugar em que não, o Brasil e o mundo como lugares que não teriam mais retrocesso democrático, retrocesso social nem nada. E eu fiquei na dúvida se eu chamaria o livro de Quando o Brasil Tinha Futuro ou O Brasil Vai Voltar a Ter Futuro. É uma dúvida que eu tenho, quer dizer, que hoje está dependendo estreitamente de situações sobre as quais a gente não tem, inclusive, muito controle. Eu acredito que uma vitória democrata nas eleições americanas representará uma guinada pró-democracia significativa, representará uma recuperação dos valores democráticos muito importante, representará uma retomada do caminho para os direitos humanos. Contudo, isso é tão fortuito, é tão espantoso pensar que dependemos do humor do eleitorado americano e sabendo que os Estados Unidos votam pelo distrito, pelo colégio eleitoral, no fundo isso depende da maioria em cerca de 6 ou 7 estados, chamados swing states, os estados que podem votar, dar a maioria de seus votos aos republicanos ou aos democratas, dado que praticamente todos os outros estados, todos os outros 42, 43 estados são sempre ou democratas ou sempre republicanos. Então, é meia dúzia de estados que pode definir isso. E dentre esses estados, então, são, às vezes, algumas centenas de milhares de pessoas que definem isso, uma vez que de eles irem votar, deles se absterem, deles votarem de um lado ou de outro. Então, é muito espantoso pensar que um pouco o destino da democracia no mundo está hoje nas mãos de menos de 1 milhão de eleitores norte-americanos desses 6, 7 estados, que poderão ter um papel significativo nos próximos meses. E eu queria só concluir dizendo uma coisa que me preocupa especificamente no Brasil é que a sociedade está bastante pasma
sociedade parece pouco ativa. A sociedade não se indigna o quanto devia se indignar. Evidentemente, a pandemia atrapalha isso, mas se a gente olha todas as formas de comunicação, redes, etc., não existe um empenho tão significativo em favor dos direitos humanos como deveria haver, como era de se esperar que tivesse consolidado depois de vários mandatos do PSDB com o presidente. Na verdade, desde o presidente Itamar Franco, né? Desde o presidente Itamar Franco, passando por Fernando Henrique, Lula e Dilma, nós tivemos uma sequência de governos comprometidos com a democracia e com os direitos humanos, assim como comprometidos com a educação, e aparentemente isso, não digo que passou, mas isso está, de certa forma, sufocado, soterrado. E acabamos festejando o quê? Uma decisão do Supremo, uma decisão do presidente da Câmara, a quem acabamos terceirizando a, a, a defesa dos direitos, quando essa defesa dos direitos teria que ser de todos nós que somos cidadãos. Enfim, acho que eu me alonguei um pouco demais, mas realmente o tema me entusiasma e a possibilidade e essa situação de estar com interlocutores tão ilustres como Rubens Recupero e Lindgren Alves me deixa com muita vontade de ouvi-los a respeito. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Renato Janine Ribeiro. Então, agora eu passo a palavra ao nosso ministro doutor ministro José Augusto Lindgren Alves. Muito obrigado. Eu queria também agradecer à Unifesp e aos organizadores desse congresso pelo convite a participar nessa mesa, um convite extraordinariamente honroso para mim de poder falar numa mesa junto com o Renato Janine Ribeiro, conhecido no Brasil há muito tempo, e pelo querido amigo e uma espécie de modelo da minha geração como diplomata, que é Rubens Recupero, além de ter a Olgária Matos como mediadora dessa nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema internacional de direitos humanos, talvez para esclarecer alguns pontos que já foram abordados de alguma maneira por Recupero e indiretamente pelo professor Renato Janine Ribeiro, porque, francamente, é a minha praia. Eu conheço melhor o sistema internacional de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. E não vou entrar em maiores especulações filosóficas, porque elas já foram feitas pelo Renato Janine Ribeiro e, do ponto de vista mais político, por Rubens Recupero, e eu concordo com absolutamente tudo que foi dito aqui. Eu queria só lembrar que o sistema internacional de direitos humanos, conforme já foi também mencionado por, sobretudo, Rubens Recupero, ele é composto originalmente pela Declaração Universal de 1948 e por uma série de convenções que, se eu não me engano, hoje são umas 9 as consideradas mais importantes convenções de direitos humanos, que conformam em seu conjunto o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos. Agora, meu foco é, sobretudo, não nas convenções, nem na própria Declaração Universal, mas sim no órgão político das Nações Unidas, que é o principal responsável pela promoção e chamada proteção internacional dos direitos humanos, que foi, durante muito tempo, a Comissão de Direitos Humanos, sediada em Genebra, e que desde 2007, em função de uma reforma à vida dentro do sistema, passou a ser o Conselho de Direitos Humanos,
supostamente um nível hierárquico superior à da comissão. Agora, ao fazer isso, eu preciso chamar a atenção também de dois outros pontos. Primeiro, que ao falar de direitos humanos e das relações internacionais, existe uma tendência de se falar na politização dos direitos humanos. Eu acho que essa expressão é errada, porque, obviamente, os direitos humanos são instrumentos políticos. É com eles que se procura, digamos, consolidar a democracia. E a democracia em todos os sentidos, porque hoje em dia, com o reconhecimento dos direitos econômicos e sociais no mesmo nível dos direitos civis e políticos, é através do discurso dos direitos humanos que se tem conseguido algumas vitórias importantes, inclusive na esfera social dentro dos países integrantes das Nações Unidas. A politização, no seu aspecto ruim, consiste na manipulação do órgão principal das Nações Unidas na área de direitos humanos, que era a antiga Comissão, hoje o Conselho, através de uma atuação dúplice. Ou seja, isso era feito, sobretudo, pelas grandes potências, e é feito até hoje assim, que tendem a, digamos, proteger seus aliados e ver violações de direitos humanos apenas entre os países integrantes do que seria seu campo adversário. Isso é uma simplificação, uma manipulação dos direitos humanos como instrumento de relações internacionais no mau sentido. Embora eu reconheça que, às vezes, seja em função desse tipo de pressão política que a pessoa que está tendo seus direitos afetados acaba beneficiando de alguma maneira da atuação internacional. E isso que foi contado há pouco foi pelo Recupero, que foi a história da China e do cacetete na cabeça que dói se você valoriza ou não a ideia dos direitos humanos. Esse homem que está levando o cacetete na cabeça vai gostar de saber que tem alguém preocupado com ele de qualquer maneira. Mas outro ponto que eu faço questão de assinalar é um ponto, digamos, conceitual, doutrinário, que complicou a aplicação dos direitos humanos desde o início, que é uma interpretação, digamos, muito radical dos dois primeiros artigos da Carta das Nações Unidas. Porque o artigo 1º da Carta das Nações Unidas define os propósitos da organização que estava sendo criada, a Organização das Nações Unidas. Entre esses propósitos estava o de promover e proteger os direitos humanos através da cooperação internacional. Já os princípios em que se deve basear o trabalho das Nações Unidas inclui a questão das soberanias, do respeito às soberanias e da não intervenção em assuntos internos. Com base nisso, muitos países que se sentiam, digamos, acuados pela Comissão de Direitos Humanos brandiam a questão da soberania, dizendo que qualquer tentativa de monitoramento da situação interna, qualquer tipo de pressão, era uma violação do princípio da não ingerência. Ora, isso praticamente tornou o trabalho de proteção aos direitos humanos muito difícil, de tal maneira que até 1970, portanto, muitos anos depois da adoção da Declaração Universal, até aquela época, a Comissão de Direitos Humanos recebia
queixas e comunicações de violações de direitos humanos terríveis em diversos países e não fazia nada, porque ela mesma se autodenegava competência para atuar diante de violações. Foi em 1970, muito em função do apartheid na África do Sul, e depois a isso foi se adicionando a questão da Palestina e dos territórios ocupados por Israel, que as queixas se acumularam de tal maneira nas mãos das Nações Unidas que foi preciso inventar um sistema para monitorar os países com relação às violações. Era tão complicada essa questão de acompanhar o que se passava dentro de cada país, que o primeiro mecanismo criado pelas Nações Unidas para acompanhar a situação de um país era um procedimento confidencial, que o público não tomava nem conhecimento do que se estava passando ali. Pois bem, eu menciono isso porque foi por causa desse procedimento confidencial que o Brasil começou a se interessar muito pela Comissão de Direitos Humanos, porque era ali que havia o risco de o Brasil ser singularizado no período do regime militar, por suas violações de direitos humanos ocorridas aqui dentro. Claro, o Brasil não foi o único nem o principal foco de atenções das Nações Unidas nessa época. Houve outros casos, todos graves, mas que envolviam a Argentina, envolviam países centro-americanos, mas foi, sobretudo, o caso do Chile, na época do Pinochet, que levou o sistema que estava sendo estabelecido de promoção e proteção aos direitos humanos a criar determinados mecanismos para acompanhar a situação interna de países específicos, onde as violações pareciam particularmente graves. Então, os primeiros mecanismos criados eram grupos de trabalho sobre desaparecimentos forçados, um relator especial temático para acompanhar as execuções sumárias no mundo todo, um relator especial para tratar do fenômeno das torturas. E isso, enfim, foi criado, claro que politicamente, mas isso foi criado porque a situação interna desses países, inclusive do Brasil, levava a comunidade internacional a se preocupar com o que se passava aqui. Esses mecanismos de monitoramento foram se multiplicando muito. Até o final da Guerra Fria, eu diria que havia algo como 8 ou no máximo 10 mecanismos que eram chamados mecanismos temáticos, em que um relator ou um grupo de trabalho acompanhava um fenômeno específico, feito, por exemplo, já mencionei, o primeiro grupo de trabalho temático foi sobre desaparecimentos forçados e provocados, sobretudo, pela situação do Cone Sul da América Latina. Mas esses mecanismos foram se multiplicando enormemente. E na hora da adoção de uma resolução sobre um mecanismo desse tipo, ou seja, um mecanismo para acompanhar um país específico, como foi o caso do Chile. Chile de Pinochet foi o primeiro país monitorado diretamente por um relator especial, que constitui o momento mais difícil, mais tenso do trabalho da Comissão de Direitos Humanos e hoje Conselho de Direitos Humanos. Menciono esses pontos para chegar a uma nova etapa a que eu
preciso alcançar para explicitar algo com relação ao Brasil. Fala-se muito no papel dos Estados Unidos como principal promotor dos direitos humanos no mundo. Isso talvez sim, se a gente pensar no país, mas não necessariamente do governo americano. Porque o governo americano sempre utilizou a Comissão de Direitos Humanos muito mais para alcançar fins políticos contra seus adversários e protegendo seus amigos. O caso mais evidente e recente foi a retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos, com a alegação de que o Conselho de Direitos Humanos era, digamos, tinha um viés contra Israel. Ora, Israel, tal como o Chile na época de Pinochet, agora Israel, no governo Netanyahu, está fazendo várias coisas que violam o direito internacional. E não quer dizer que haja um parti pris contra Israel por princípio. Existe uma insistência em tomar cada vez mais terras de palestinos e com isso, limitar mais os direitos dos palestinos naquela área. Mas, enfim, isso é o que ocorreu e que levou Trump a retirar os Estados Unidos do Conselho atual de Direitos Humanos. Bom, mas eu dizia que eu estava mencionando a questão das soberanias e dos mecanismos das Nações Unidas, do princípio da não intervenção, porque tudo isso é fundamental para assinalar um ponto que eu acho muito importante. É que, assim como o sistema internacional de direitos humanos, ao, digamos, ameaçar um pouco, singularizar o Brasil no contexto internacional da época militar, levou o Brasil a se candidatar como membro da Comissão de Direitos Humanos. Em 1977, foi a primeira vez que o Brasil foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos. Nessa época, a nossa motivação era basicamente defensiva. Agora, a posição do Brasil, mesmo dentro da Comissão de Direitos Humanos, foi evoluindo de acordo tanto com a situação internacional, que estava evoluindo enormemente, como de acordo com a evolução interna brasileira. De tal maneira que, quando se iniciou o período chamado de transição do regime militar para a Constituição de 88, aqui no Brasil, a nossa posição na Comissão de Direitos Humanos evoluiu significativamente. E nós fomos cada vez valorizando mais o trabalho das Nações Unidas e, inclusive, utilizando o que vinha sendo feito em termos de recomendações, normas internacionais de direitos humanos e etc., para ajudar na elaboração do que seria a nossa Constituição Cidadã de 1988. Isso talvez o exemplo mais importante da influência externa na configuração do que seria o Brasil democrático. A evolução dessa posição, digamos, de retranca defensiva para uma posição de valorização ganhou um impulso extraordinário num determinado momento, em 1991, quando o embaixador Recupero era chefe era o embaixador do Brasil em Genebra e foi falar na Comissão de Direitos Humanos e fez um discurso que marcou época. O discurso dele foi extremamente significativo para o Brasil e para a América Latina, porque dentro de um item da agenda que tratava de violações de direitos humanos, item dentro do qual, em geral, os países acusam terceiros, ele fez um discurso em que ele se voltava para a situação do próprio Brasil,
foi uma atitude ousadíssima. E eu me lembro da dificuldade que ele teve e venceu as dificuldades para fazer esse discurso que mudou a nossa posição significativamente. Nós passamos a valorizar muito os insumos internacionais para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Muito bem. A evolução positiva do Brasil com relação aos direitos humanos foi se firmando de tal maneira que o Brasil passou, que chamam de soft power, nossa capacidade negociadora foi muito boa, a ponto de, quando terminou a Guerra Fria, ao se decidir realizar uma conferência mundial sobre direitos humanos, que foi a Conferência de Viena de 1993, digamos, o mundo, estou, claro, exagerando, mas foram pessoas buscar o Brasil para ser o presidente do comitê mais difícil da Conferência Mundial de Direitos Humanos, que era o Comitê de Redação. O Comitê de Redação foi, portanto, presidido por um brasileiro, que era o embaixador Gilberto Saboia. Eu tive enorme honra de assessorá-lo, e foi, sem dúvida, graças ao trabalho persuasivo e à paciência do embaixador Gilberto Saboia, em reuniões que duravam até de manhã, que o mundo ganhou o que seria o documento divisor de águas com relação aos direitos, à atitude internacional perante os direitos humanos. Havia, de um tema basicamente secundário da agenda internacional, os direitos humanos se tornaram, depois da Conferência de Viena, uma prioridade internacional extraordinária, através desse documento final de Viena. O documento final de Viena, que se chama Declaração e Programa de Ação de Viena, foi fundamental porque ele conseguiu, pela primeira vez, na base do consenso, portanto, sem votação, sem oposição real de qualquer país, superar alguns pontos extraordinários do ponto de vista da doutrina dos direitos humanos. O primeiro é que seria a confirmação da universalidade dos direitos humanos. Digo foi a confirmação porque quando a Declaração Universal foi adotada em 1948, grande parte da humanidade vivia em sistema colonial e não participou da elaboração do documento nem da sua adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Daí se dizia, não, era fácil dizer, a Declaração Universal apenas reflete a tradição do Ocidente. Em Viena, ela se universalizou, porque todos os países, já não havia praticamente colônias, e todos os países e todas as culturas estavam presentes e aceitaram, sem voto contrário, a Declaração de Viena, que começa dizendo a universalidade de todos os direitos humanos não admite dúvidas. Portanto, confirmou-se a ideia da universalidade. Houve 2 ou 3 outros pontos doutrinários extraordinários. Primeiro foi, desses outros 3, a equiparação dos direitos econômicos e sociais aos direitos civis e políticos em matéria de importância, no nível de importância. Ou seja, eles foram declarados universais, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Sabemos que isso não ocorre na prática, mas é pelo menos um objetivo teleológico que vale a pena procurar alcançar. Isso foi aceito, claro que com relutância, sobretudo, de delegações ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que não gostavam da ideia de direitos econômicos e sociais, mas aceitaram esse ponto na Declaração de Viena. E, finalmente, enfim, só para não me alongar demais ainda, houve um reconhecimento da legitimidade da preocupação
internacional com os direitos humanos, direitos que se realizam ou não, ou são violados dentro da jurisdição nacional de cada país. E aí, ao reconhecer a legitimidade da preocupação com isso, e estimulando as Nações Unidas a continuarem com esse trabalho, com isso praticamente superou-se a ideia de que o monitoramento internacional dos direitos humanos violaria as soberanias ou violaria o princípio da não ingerência. Portanto, não há problema nenhum do ponto de vista lógico. Nós sabemos que isso, hoje em dia, está já praticamente ultrapassado. Mas ultrapassado porque os países voltaram atrás. Agora, como o professor Renato Janine Ribeiro assinalou muito bem, nós estamos vivendo um período de regressão antidemocrática em praticamente todo o mundo. É um momento terrível que nós estamos vivendo. Eu não vou falar mais sobre a Conferência de Viena, porque me estenderia demais. Acho importante agora, apenas para me encaminhar para o final, falar um pouco do que ocorre hoje em dia com o Brasil. O Brasil, depois de ter sido, digamos, o responsável por um documento tão importante como a Declaração e o Programa de Ação de Viena, documento que levou do ponto de vista concreto, dentro de cada país, ao estabelecimento de ministérios de direitos humanos, secretarias de direitos humanos. Dentro do Brasil, comissões de direitos humanos, dentro de cada estado da federação. Levou, digamos, foi um documento que popularizou os direitos humanos de tal maneira que os direitos humanos realmente adquiriram a ideia da transversalidade. Em todos os temas, a questão dos direitos humanos está presente. Todos os temas sociais. Isso tem que ser levado em consideração. E a questão do respeito ou da valorização dos direitos humanos é um elemento fundamental no momento de se propor, postular uma política pública. E é assim que isso tem funcionado até agora. Pois bem, depois de termos tido esse papel que eu diria não foi inferior ao dos Estados Unidos na promoção dos direitos humanos, a promoção dos direitos humanos feita pelo Brasil, em Genebra, em Viena, em Nova York, é algo que o mundo reconhecia. E eu posso dizer com tranquilidade que não só o Brasil, mas os países redemocratizados da América Latina foram o único grupo que realmente valorizou o sistema internacional como um instrumento para aperfeiçoar seu sistema de governo democrático. Isso é algo que ninguém pode questionar. Então, quando o Brasil ia para o Conselho de Direitos Humanos, até pouco tempo atrás, nós íamos de peito aberto. Nós conversávamos com qualquer ONG, até porque sabíamos que o que as ONGs queriam era o mesmo que o governo democrático queria. Às vezes não conseguia alcançar, faltava determinada política, determinada legislação para alcançar aquilo que estava sendo desejado tanto pela sociedade civil como pelo governo. Hoje, nós vivemos um retrocesso inexplicável, que nos deixa numa situação que não dá para justificar. Não sei como os colegas lá em Genebra ou em Nova York estão fazendo, que eu sei, até sei, mas eu não queria estar na pele deles se eles trabalhavam antes com direitos humanos. Como eu sei que quem trabalhava com meio ambiente terá hoje em dia uma vergonha horrorosa com a atuação que o Brasil tem tido. Na área do meio ambiente é mais em função dos problemas internos, mas na área externa de direitos humanos,
o nosso retrocesso é inacreditável. Basta dizer que, no que diz respeito a questões de gênero, saúde reprodutiva da mulher, saúde da mulher, nossa posição é igual dos países fundamentalistas muçulmanos mais radicais. Quer dizer, nós votamos junto com a Arábia Saudita, nós votamos junto com, enfim, os países que sabidamente não estão a favor dos direitos da mulher. E isso se coloca também no nosso retrocesso com relação a posições na área de migrações, isso se coloca na hipersensibilidade que o governo demonstra para qualquer crítica feita à situação dos direitos humanos do país, como se isso fosse algo que estivesse sendo inventado no exterior, e agora isso tudo se agrava pela questão da pandemia e a posição presidencial com relação a ela. Esse negativismo com relação à seriedade da doença, que já alcançou, já vitimou 2 milhões de brasileiros e matou mais de 75 mil, isso dizer que é uma gripezinha, realmente, como é que se pode ter uma imagem positiva? Achar que é o diplomata que vai conseguir transmitir uma imagem positiva quando a realidade é isso que nós estamos vendo, é uma coisa impossível. Eu queria apenas assinalar um ponto, 2 pontinhos para terminar. Sei que já devo ter ultrapassado o tempo, não sei exatamente quanto tempo eu tinha, mas eu assinalaria 2 momentos que eu acho importantes mencionar aqui. O primeiro, infelizmente, diz respeito à famigerada reunião ministerial do dia 22 de abril deste ano, porque nela houve uma intervenção da ministra, também pastora, para a mulher, a família e os direitos humanos, que não foi praticamente comentado por ninguém, que eu tenha notado. Não vi sair na imprensa nada, mas eu, pelo menos, notei. E eu vou ler o que ela disse, um paragrafinho. Ela pediu a palavra para dizer, num tom muito veemente, idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e algemadas sem terem feito nada. Estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas estamos tomando providências. Só que aí, em seguida, ela explicita quais são as providências. Não era nada com relação para punir os violadores. Eram ações judiciais que ela estava pretendendo iniciar contra os governadores e prefeitos que haviam adotado o isolamento social recomendado pela OMS. Ou seja, isso é uma fraude aos direitos humanos. Não há condições de se dizer que isso seja uma coisa séria com relação aos direitos humanos. E a questão da negatividade do presidente com relação à pandemia se reflete em vários aspectos na área internacional, de tal maneira que agora, no dia 30 de junho, agora, foi apresentado pela alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos o primeiro relatório sobre a situação mundial na área de direitos humanos em plena pandemia. E aí ela expressa sua preocupação sobre o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, Belarus, Burundi, Nicarágua e Tanzânia, e dizendo preocupação com as declarações que negam a realidade do contágio viral e a crescente polarização que pode intensificar a gravidade da pandemia. Ou seja, o que pode advir daí em matéria de condenação, questionamentos internacionais? Eu não sei, mas pode vir muita coisa. Já sabemos que relatores de diversos temas estão pretendendo apresentar
comunicações exigindo explicações brasileiras em várias áreas, especialmente na área dos direitos indígenas, e o Brasil vai ter que se explicar, porque a gente é membro do Conselho de Direitos Humanos. A gente foi eleito no ano passado e estamos lá atuando, infelizmente, atuando basicamente como porta-vozes do governo americano, que saiu do Conselho de Direitos Humanos, e se não é exatamente o que deseja o presidente Trump, é o que deseja a chamada facção ideológica do governo, na linha mais reacionária que pretende nitidamente levar o Brasil às trevas da Idade Média. Eu acho que eu posso parar por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Dr. José Augusto, nosso embaixador, Lindgren Alves. Eu tenho aqui algumas questões, eu apenas vou passar a lê-las, porque nós temos um prazo, infelizmente, porque essa mesma sala vai ser ocupada por uma outra reunião. Eu vou ler as questões encaminhadas aos palestrantes e, obviamente, não haverá tempo agora. Se os palestrantes tiverem disponibilidade de responder por escrito, elas serão disponibilizadas no site, né, na gravação que está sendo feita. Eu procedo à leitura, são algumas questões e algumas declarações de apreço, em particular ao ex-ministro Renato Janine Ribeiro, pessoas que conseguiram, pelo Enem, estar agora na Unifesp, que agradece pessoalmente, então, ao nosso ex-ministro. Então, eu passo aqui a leitura das questões e os nossos palestrantes se sentirão à vontade para respondê-las ou não por escrito, assim que puderem. Então, nós temos a primeira questão, que aparece aqui, do Jonathan Oliveira. Quais mecanismos temos hoje direita Eu acho que congelou. como? Não, Falhou? não ouvimos. Não ouvimos. O som deu problema. Eu vou retomar, então, essa questão. Ainda está com problema? Não. Vamos tentar. Tenta uma vez mais. Mais uma vez. A primeira pergunta vocês ouviram? Eu não. Sim? Eu vou ler de novo. Deixa eu ver aqui. Soraya, a mensagem é Soraya. Estou aqui para os cumprimentos. Bom, veja aqui. A professora Soraya gostaria de cumprimentar a nossa querida reitora, magnífica reitora, gostaria de cumprimentar à distância, mas pessoalmente, cada um dos nossos palestrantes. Eu vou tentar ler, então, as perguntas que nos chegaram. Pergunta da Ana Braga. A partir das retificações dos países nas diversas convenções e mesmo com o compromisso desses países com o que é estabelecido, ainda há descumprimento desses compromissos? E como se procede diante dessa situação? Pergunta de Marina Batista. Como podemos enfrentar esse processo de retrocesso? Qual o papel dos mais jovens na reconquista dos direitos humanos na atualidade? O que pode ser feito do ponto de vista social e diplomático para sairmos desse cenário terrível e desesperançoso? Mais uma questão. Estaríamos no paraíso se tivéssemos pessoas como o embaixador Rubens Recupero, o professor Renato Janine e o professor Dr. José Augusto Lindgren Alves. Outra questão. Obrigada, pessoal, um agradecimento pessoal para o professor Renato do Enem, e também outra questão da Marilene Garcia. Já tivemos democracia aqui no Brasil ou a nossa democracia sempre foi apenas geográfica? Marina Batista, a falta de empenho do governo federal ao combate à pandemia representa também desrespeito total aos direitos humanos? Em parte, o Dr. José Augusto Lindgren Alves respondeu a essa questão. Depois,
Aos debatedores, vocês acreditam que o governo Bolsonaro poderá ser julgado e responsabilizado pelo Tribunal de Haia pela política genocida durante a pandemia? E, para finalizar, a mensagem da nossa magnífica reitora, professora doutora Soraya Smaili. Querido professor Olgário, cumprimento os participantes da mesa pelas palestras. São mais de 1.100 participantes nessa atividade. Nosso agradecimento da Unifesp por vocês nos blindarem com abordagens luminosas sobre o contemporâneo desafiador. Vocês nos inspiram a reflexão necessária para um tema que exige também a nossa ação. Parabéns a todos, muito orgulho para a Unifesp. Então, como restam 3 minutos, eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a participação dos nossos queridos Rubem Recupero, Renato Janine Ribeiro, José Augusto Lindegren Alves, e dizer que se as Nações Unidas, os direitos humanos e a diplomacia, com todos os seus esforços, não conseguiram até esse momento criar um mundo ideal, nos ajuda hoje a esperança de voltarmos a nos tornar capazes de nos idealizar. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, Você nos prestigiou. Chegamos ao final da 6ª edição do Congresso Acadêmico da Unifesp, que teve como tema Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. Durante estes 5 dias estivemos conectados pelo conhecimento. Realizamos o nosso primeiro congresso totalmente virtual, o que foi um grande desafio. Nos reinventamos e mantivemos nossa tradição de qualidade, marca da Universidade Federal de São Paulo. Foram 62 palestras debatendo assuntos super relevantes como a Covid-19, a importância do SUS, inovações tecnológicas e sociais, redes de proteção e cuidados, meio ambiente, educação, Estado, democracia e direitos humanos, entre muitos outros temas. Mostramos mais uma vez que o conhecimento desenvolvido na universidade pública é público e essencial. Virtualmente, reunimos 261 palestrantes nacionais e internacionais, de diversas áreas do conhecimento. 25.000 pessoas participaram, quase metade desse público externo à comunidade Unifesp. Estivemos juntos debatendo, conhecendo e expandindo o trabalho desenvolvido por docentes, técnicos, estudantes e pesquisadores da nossa universidade. Foram 110 sessões científicas, com 1.750 trabalhos de 6.900 autores, um recorde, 350 debatedores, 25 profissionais de tecnologia da informação e 17 profissionais de comunicação diretamente envolvidos, além dos 200 monitores voluntários. Contamos com tradução e interpretação em Libras. Tivemos também a apresentação do Coral Unifesp, dentre as mais de 30 atividades culturais da nossa comunidade. 6 salas simultâneas com sessões das 9 às 22 horas, com mais de 250 horas de conteúdo e interação entre os participantes pelo chat. Um trabalho feito por muitas mãos, que ultrapassou os espaços físicos e conectou a universidade a milhares de lares em todo o país e no mundo. Mostramos que, mesmo diante de uma pandemia, a universidade não para. A universidade pública sempre esteve presente e continua buscando transformações para a sociedade. Essa é a nossa razão de ser, de existir. Agradecemos a toda a equipe que tornou este evento possível e a todos que participaram, tornando este evento realidade. Vocês fazem parte da nossa história. Te esperamos no próximo ano.